Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2026. E a gente vai começar com uma reflexão daquelas que mexem um pouco com a gente, sabe? É sobre o fato de que nem tudo que parece espiritual, que tem cara de sagrado, nasceu de verdade no altar de Deus. E é essa pergunta que vai guiar nosso pensamento hoje. Pensa comigo, será que tudo que parece espiritual nasceu mesmo no altar de Deus? Porque vamos combinar, é muito fácil a gente se impressionar, né? A pessoa fala com autoridade, usa os símbolos certos, mas o que Deus realmente olha é muito mais profundo. Ele examina a ordem, a obediência e, principalmente, de onde é que vem o fogo. Então, para a gente entender isso na prática, nada melhor do que revisitar uma história. E que história! Vamos lá para Números, capítulo 16, dar uma olhada na rebelião de Corá. É um caso clássico sobre a aparência do culto. Pensa na cena. De um lado, você tem Corá e mais 250 príncipes. E não era gente qualquer, não, eram líderes. A elite, gente de nome, que se levantou com toda uma pose de espiritualidade. Tinham influência de sobra, mas faltava o principal, submissão. E do outro lado, estava Arão, quieto no seu lugar, representando a ordem de Deus, posicionado em obediência e intercessão. E aqui a gente pega a lição central dessa história. Prestígio, um grande número de seguidores, uma bela aparência de santidade, nada disso é carimbo de aprovação divina. Corá e sua turma tinham tudo, o incensário na mão, a atitude, o discurso público, mas a ação deles, por estar fora da ordem de Deus, não gerou vida. Pelo contrário, o resultado foi juízo. Vamos avançar para ver o desfecho disso. O contraste entre o que eles fizeram e o que Arão faz fica gritante quando a gente compara o fogo estranho deles com a intercessão. E o nosso versículo de hoje é o clímax de tudo. E estava em pé, entre os mortos e entre os vivos, e cessou a praga. Você consegue visualizar essa cena? É uma imagem poderosíssima. De um lado, a rebelião e seu fogo estranho trouxeram morte. Do outro, a intercessão de Arão, simplesmente agindo dentro da ordem de Deus, se colocou no meio e parou a praga, trazendo vida. Mas afinal, qual era o problema no fundo? Não era o ato de oferecer incenso, certo? O problema real, o X da questão, era a fonte, era a origem do fogo. Para a gente entender a raiz disso, vamos olhar para uma palavrinha em hebraico, esh, que quer dizer fogo. Só que não é só a chama que a gente vê. Esh fala sobre a origem, a fonte da ação. A pergunta que Deus faz não é o que você está fazendo, mas sim de onde vem a motivação para isso. Esse fogo vem do meu altar ou vem do seu ego? Já a palavra para incenso é ketorete. Ela se refere à oferta, ao ato de adoração em si. A lição para a gente fica muito clara, né? O que Deus acende gera misericórdia. Agora, o que o nosso ego acende, isso gera ruína. A origem do fogo é infinitamente mais importante que a fumaça do incenso. Certo, nós já vimos a história, já entendemos o princípio teológico, mas e aí? Como é que a gente pega tudo isso e traz do altar para a nossa vida? Como é que essa verdade funciona na prática, no nosso dia a dia? Para ajudar você a refletir, a pergunta do dia é bem direta. O que na minha vida precisa voltar ao altar de Deus antes de voltar para as minhas mãos? Pensa aí. Pode ser um projeto, um relacionamento, seu ministério. É uma pergunta para a gente levar para o resto do dia e deixar Deus sondar nosso coração. E para ser ainda mais prático, aqui vai o desafio de hoje em 4 passos. Primeiro, pare por alguns minutinhos. Segundo, leia de novo Números 16, os versículos 46 a 48. Terceiro, apresente uma área específica da sua vida ao Senhor. E quarto, peça a Ele para trocar qualquer aparência de espiritualidade por uma obediência que seja real, que nasça no altar. E para selar essa decisão, vamos agora a um momento de oração e declaração. Primeiro, faça essa declaração de fé comigo. Em nome de Jesus, declaro que neste dia eu me submeto à ordem de Deus, rejeito todo fogo estranho e escolho servir com temor, como um instrumento de intercessão, paz e misericórdia. Amém? Agora vamos orar juntos. Senhor, purifica o meu coração para que eu não carregue as coisas santas com motivações erradas. Acende em mim somente o fogo que vem do teu altar e me ensina a servir na tua ordem com temor e obediência. Me livra, Pai, da vaidade espiritual e firma os meus passos na verdade. Faz de mim alguém que se posiciona para a vida, para a cura e para a misericórdia.
Estende tua mão sobre minha casa, meu chamado e tudo que está sob minha responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. E então essa palavra falou com você? Deixa um comentário aqui pra gente saber. Especialmente se hoje você tomou essa decisão de trocar a aparência pela obediência que vem do altar. Nós vamos adorar ler seu testemunho. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, acesse gratuitamente teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular. Lá você vai encontrar esse devocional em texto, áudio, vídeo e muito mais. E agora, receba esta bênção sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus se levante ao teu favor e te dê a paz e a prosperidade. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.